Bom dia a todos vocês que fazem parte do Ministério do Espírito, que nos vê através do canal Cláudio Gouveia. Nós, do Ministério do Espírito, temos um segmento, nós temos uma responsabilidade. Antigamente, as pessoas eram repelidas pelo sistema da verdade. Repelidas da verdade pelo sistema. Sistema esse que carregou uma boa parte do tempo, mais ou menos aí 1500 anos de história, na escuridão sobre a verdade do Evangelho. O resquício da verdade do Evangelho foi deixado de lado. E nesse meio tempo, os dominadores, os ditadores, eles fizeram alterações, manipulações, eles modificaram a história a seu bel prazer. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, foi descoberta barbáries. E existem fotos da Segunda Guerra Mundial que com certeza eles não queriam que fossem divulgadas, mas as pessoas, com o advento da internet, eles começaram a postar as verdades e foram queimados muitos livros. Hoje eu quero trazer ao seu coração uma mensagem que foi me dada ontem pela manhã, quando levantei para orar. E a mensagem é Lucas capítulo 9, versículos 54, 55 e 56. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 9, versículos 54, 55 e 56. A mensagem que eu tenho para seu coração, você que faz parte do Ministério do Espírito e você também que não conhece ainda, analise o que será dito aqui, porque o que será dito faz parte da visão de Yeshua, Jesus, o Espírito interventor que veio nos trazer a verdade sobre tudo que estava acontecendo, que está acontecendo atualmente nesse sistema planetário, nesse sistema do planeta, nessa governança do planeta. Lá, os discípulos vão alugar uma casa para Jesus pousar naquela noite, para ele ficar naquela noite, para no dia seguinte entrar em Jerusalém para a festa que existia lá. Antes da ascensão do Mestre, antes dele ser pego e crucificado, ou seja, pregado no madeiro. Então, eles não quiseram alugar a casa e os discípulos voltaram revoltados. Por que eles voltaram revoltados, chateados? E disseram: Mestre, quer que peçamos que desça fogo dos céus e os consuma? E sabe o que o mestre disse para eles? Vós não sabeis de que espírito sois, porque eu não vim para tirar, danificar a alma dos homens. Eu vim para salvá-los. Essa mensagem, ela é uma abertura enorme para a visão do sistema antigo para o sistema atual. O sistema antigo oprimia as pessoas e carregavam elas sob ameaça de morte, sob ameaça e condenação. Inclusive em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo chama o sistema antigo de ministério da morte e da condenação.
E o ministério que Yeshua trouxe, ou seja, o Espírito interventor trouxe através de Yeshua, Jesus, foi um sistema completamente diferente. Ele disse: eu não vim para tirar as vidas dos homens, nem para ameaçar os homens. Eu vim para salvá-los. Então existe uma diferença muito grande, aonde o sistema, aonde a teologia sistemática tenta fazer uma casadinha, e quando eles fazem isso, ele transforma aquele pai amoroso que o mestre Yeshua, o Espírito Interventor, nos trouxe, ele transforma este nosso irmão querido, espiritualmente falando, no pai ruim, um pai mau, um pai que tira a vida, um pai que humilha, um pai que faz um monte de coisas ruins. Só que o mestre nos ensinou que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Se você vê algum espírito que está sendo mal, que está matando, que está fazendo punições, o mestre deixou claro: vós não sabeis que espírito sois. Você que está em muitas denominações e você está vendo acontecer corrupção, você está vendo que as pessoas, elas ficam um período ali mais ou menos praticando o evangelho e depois se desencaminham. Eles praticam o evangelho, mas são maus. Eles praticam o evangelho entre aspas, porque quem pratica não é mau. Mas no serviço ele faz mal para as pessoas. Na rua ele fala mal das pessoas. Em casa eles fazem mal, fazem coisa errada. Analise o espírito que está nessa pessoa. Essa pessoa está dentro das denominações, estão dentro das igrejas, estão dizendo que estão servindo ao mestre. Só que o mestre disse: vós não sabeis de que espírito sois, para os discípulos. E eu digo para vocês: será que você sabe de que espírito é? Você já analisou os frutos da sua vida? Você depois que adquiriu responsabilidade com o reino espiritual, você já analisou os frutos? Desde que nós iniciamos o ministério do Espírito, desde que nós iniciamos esse ministério, nós adentramos ao Evangelho profundamente para vivermos e praticar esse Evangelho, porque eu, ministro Cláudio Gouveia, assumi uma responsabilidade com o reino espiritual, o reino do Pai. E do dia que eu assumi esse ministério, do dia que ele veio à existência, estou praticando o Evangelho nele, 100% do Evangelho, daquilo que o Mestre ensinou. Estou vivendo 100% desse Evangelho. E assim deveria e deve ser na vida de todo aquele que se incumbiu, daqueles que se entregaram para pregar o Evangelho, aqueles que se adquiriram responsabilidade junto ao Pai, junto ao mundo espiritual, aqueles que adquiriram essa responsabilidade para estar pregando esse Evangelho, deveria fazer uma análise do Espírito que habita em sua vida. Vós não sabeis de que espírito sois, disse o Mestre. E eu pergunto a vocês que são pastores, vocês que são presbíteros, vocês que são diáconos, vocês que são obreiros, que estão se preparando nas outras denominações, será que vocês sabem de que espírito são? Lembrem-se, se conhece a árvore pelos seus frutos. Essa é a mensagem que eu deixo para toda a liderança e para todos os que estão fazendo parte dessas igrejas. A salvação, ela depende de você obedecer o Evangelho. Não é você obedecer o livro da lei, não é você obedecer certas cartas que estão na Bíblia, mas obedecer o Evangelho.
a palavra do Filho do Pai, que saiu da boca dele. Só o que saiu da boca dele que é onde ele tem responsabilidade. Se você obedece essas palavras, esse evangelho, tendo cuidado de não praticar injustiça, então você está nele. Se você não estiver servindo a dois senhores, se você estiver achando que está servindo o evangelho, mas você também está servindo a outro ser, que significa que você não serve nenhum nem outro. Que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você tem Moisés como Senhor sobre sua vida, o Deus de Moisés também, ou você tem o evangelho para te proteger, ou você tem o evangelho como guia da sua vida. Que ninguém pode servir os dois e dizer eu estou salvo. Não pode. Se você serve a Moisés, leia 2 Coríntios capítulo 3, que Paulo vai dizer que é impossível. Hoje, quem faz a leitura do Antigo Testamento como autoridade sobre sua vida, você está colocando um véu para não enxergar a verdade do Evangelho. Você sabia disso? Se você não sabia, leia 2 Coríntios capítulo 3 todo, e você vai entender o que estou dizendo. Agora, quando se convertem ao Senhor, quer dizer, ao Mestre, ao Evangelho de fato, essa pessoa abandona as leis e vem para o Evangelho. E aí ele recebe o Espírito da verdade, que está em João 14, versículo 17. Vejam só, a mensagem que estou trazendo é uma mensagem de vida para você que é filho do reino, possa se encontrar. Para que depois vocês não cheguem até o mestre e ele diga, vós não sabeis de que espírito sois. Em Mateus capítulo 7, no versículo 21, muitos dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expeli demônios no teu nome. E eles dizem, eu profetizei, eu fiz grandes coisas no teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, porque nunca não vos conheci. A iniquidade são a vontade do iníquo. Iniquidade é a vontade do iníquo. Muitos dizem que você, quando pratica a iniquidade, você está praticando o pecado. Só que não é simples assim. O pecado, a palavra pecado vem de errar, erro. Quando você obedece o iníquo, você está praticando o erro. O que você não sabe é que o iníquo tem o nome de Deus, é chamado de Deus, mas só se conhece se ele é ou não Deus pelos seus frutos. E você não tem obedecido isso porque você não sabe disso. A partir do momento que é agora, você sabendo disso, vai começar a observar a árvore pelos seus frutos. Ou seja, aquele que se diz Deus, mas comete coisas terríveis, esse não é o Pai. Porque o Pai é luz e não há nele trevas nenhuma. O Pai é Espírito. O Espírito do Pai é um Espírito aion que está nos céus dos céus. Ele está no pleroma, na plenitude do amor. Porque ele é amor e ele é a plenitude daquele lugar. Se você está nele, você saberá que ele não pode fazer mal. Ele não é mal. E cada um só pode dar o que tem. Eu convido você, se você é da cidade de Gameleira, a fazer parte do Ministério do Espírito para conhecer. Eu não quero que você venha por definição para cá, porque nós não aceitamos qualquer um. Nós aceitamos os filhos. Os filhos do reino, eles se achegam à verdade, eles reconhecem a verdade e eles permanecem na verdade para praticar o Evangelho. A comunhão daqui é diferente, porque é uma comunhão verdadeira. É uma comunhão que se estabelece nos olhos e no comportamento. É união.
Então, se você é da cidade de Gameleira, você vai ver através do meu WhatsApp. Você vai entrar em contato pelo meu WhatsApp e você saberá como chegar aqui no Ministério do Espírito para conhecer a verdade pura do Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixe transformar por aquilo que o Espírito da verdade fala para você. Falar em Espírito da verdade, eu quero dizer para você, existe diferença entre o Espírito Santo e o Espírito da verdade. Não é o mesmo, como muitos têm dito por aí. Mas por que eles têm dito? Porque foi escrito isso. Por quem foi escrito, isso é que é importante. Mas a verdade é que antes de o Espírito da verdade ser enviado, o Espírito Santo estava atuando já na terra. Se você quiser entender isso, você tem que vir aqui. Mas já vou lhe dar uma dica. Antes do Espírito Santo, antes do Espírito da verdade ser enviado pelo Mestre, ele teve que ir para depois enviar o Espírito da verdade. O Espírito Santo já estava atuando na vida de João Batista, porque João Batista foi cheio do Espírito Santo e foi vivificado pelo Espírito de Elias. Então a atuação do Espírito Santo existia antes do Mestre enviar o Espírito da verdade. E olha o que ele disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Esse mundo são aqueles que não são filhos. E aqueles também que estão fazendo a vontade de dois senhores também não podem receber esse Espírito. Só por quem pode receber esse Espírito é os que são filhos, que se converteram de fato e de verdade ao Evangelho. Não o Evangelho mesclado. Observe, se você estiver servindo a Moisés e a Yeshua ou a Jesus, você não está no Evangelho. Porque para estar no Evangelho tem que estar 100%. Tem que se converter. Conversão é sair de um e ir para o outro. Tá? Veja só. Essa é a palavra que o Pai colocou no meu coração ontem pela manhã, no meu coração, ontem pela manhã, quando eu coloquei os joelhos para orar. Lucas 9, 54, 55 e 56. Cuidado, vós não sabeis de que espírito sois. Nós estamos no espírito Aion, que é o espírito que veio pelo espírito interventor. O espírito interventor é um espírito Aion porque é de um reino além deste. Os que estão nesse reino, que se originaram nesse reino, pela matéria desse reino, pela vontade do príncipe do mundo, pela vontade do iníquo, esses são espíritos arcônticos, espírito do ar. Aonde Paulo diz, os principados e potestades do ar. Vejam só, muitos que estão ensinando você não conhecem essas coisas. Eles vão dizer um monte de coisa para você e vai guiar você. E é um cego tentando guiar uma pessoa que quer enxergar. Cuidado. Cuidado. Para não ser conduzido e chegar lá e dizer, mestre, eu profetizei no teu nome, e ele diz, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Porque nunca conheceu, o mestre nunca conheceu, porque nunca você esteve nele, mas você esteve em um espírito arcôntico, um espírito do sistema, um sistema do mundo, um sistema do iníquo. Cuidado. Se você é um espírito Aion, esse é o espírito qual você deve estar, aonde o mestre diz, eu te conheço, porque você obedece o Evangelho, você vive a justiça do Evangelho, e você é um espírito Aion, assim como somos, e nós não somos desse mundo. Leia também João capítulo 17 e veja a vontade do Pai para a sua vida
para a nossa vida. Até mais, até o próximo vídeo ou uma live que faremos. Forte abraço, dê uma olhada no meu WhatsApp e entre em contato para tirar suas dúvidas. Forte abraço e até mais.